Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre os nossos corações nesta noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro de Moisés. Êxodo, capítulo 3, será a nossa leitura nesta noite, os 12 primeiros versículos. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 até o 12, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aí a nossa leitura. Esta é a segunda mensagem da série de setembro, onde estamos explorando alguns tópicos e passagens da vida de Moisés e da sua relação com Deus. O próprio texto bíblico chama por diversas vezes Moisés de servo de Deus. Deus, inclusive, diz: Moisés, o meu servo. E então nós estaremos estudando Deus, Senhor, a partir destas passagens durante este mês, completando assim a série do mês passado, Deus Amigo. Deus Amigo e Senhor, é assim que Ele se apresenta para nós. A passagem, então, que nós estamos examinando, ocorre quando já fazia muitos anos que Moisés tinha trocado os palácios do Egito, onde ele fora criado, pelo deserto de Midian. 40 anos isso já se passaram, segundo Estevão, diácono Estevão, no seu sermão lá em Atos 7. Moisés estava muito bem adaptado à vida de pai de família e de pastor do rebanho do seu sogro Jetro. Se bem que o nome do filho mais velho dele pode indicar que no seu coração ainda estava presente a memória e a situação do seu povo lá no Egito. Gerson, o nome do seu filho mais velho, significa estrangeiro. Porém, a sua vida pacata estava prestes a ser sacudida, mais do que isso, radicalmente transformada pelo Senhor. A região onde se passa esta passagem tem uma longa cadeia de elevações rochosas, de modo que, ao contrário do que podem tentar te convencer as agências e guias turísticos gospel que existem por aí, nós não temos absolutamente como saber em qual dessas elevações de fato isso aconteceu, onde era o Monte Horebe especificamente.
O lugar também no versículo 1 é chamado de Monte de Deus, o que é provavelmente um anacronismo, né? Ou seja, esse nome vai pegar, até ali é chamado de Horebe, mas esse nome vai pegar dali em diante, a partir do momento em que o monte seria reconhecido por todos como o lugar em que Deus primeiramente apareceu a Moisés e também onde Deus posteriormente viria a aparecer a todo o seu povo na entrega da lei, o monte também chamado de Monte Sinai. De todo modo, Moisés não está ali para peregrinação ou turismo religioso, muito pelo contrário, ele está lá a trabalho. Versículo 1 diz que ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. E ele certamente imaginava que aquele seria mais um dia comum, mas o Senhor tinha outros planos para o seu dia, para a sua carreira e para a sua vida. Então Moisés está pastoreando, cuidando da sua vida, mas ele vê uma sarça, um arbusto, na verdade, como traduz a nova versão transformadora, um arbusto pegando fogo, mas ele não se consome, ele não se queima. E isso desperta então a sua curiosidade. Versículo 3 ele diz: irei até lá e verei esta grande maravilha, como se fosse um espetáculo. Ele olha aqui e vê, que visão é essa? Por que a sarça não se queima? Nessa altura Moisés ainda não sabia, mas o narrador já nos deu o spoiler no versículo 2, não é? Era o anjo do Senhor que estava ali naquela figura de um fogo que não consome o arbusto em que ele está. Anjo do Senhor é uma expressão riquíssima na Bíblia que indica não as maneiras comuns pelas quais os anjos se apresentavam. Os anjos eram mensageiros de Deus, mas quando é grafado o anjo do Senhor, normalmente ele não apenas transmite o recado da parte de Deus, mas ele assume de alguma maneira a própria identidade de Deus. O anjo do Senhor. Em outras palavras, quando esse anjo do Senhor fala, Deus mesmo está falando, como nós podemos perceber aqui no nosso próprio texto, no versículo 4, é Deus que chama Moisés, não é o anjo. E na sequência, no versículo 6, 7, 8 até o 10, todos os verbos estão na primeira pessoa, quer dizer, o anjo está falando, mas ele diz: eu sou, eu vi, eu desci, eu enviarei e assim por diante. Então é Deus que está falando quando o anjo do Senhor fala. E na verdade é assim por todo o Antigo Testamento. O anjo do Senhor é a presença pessoal de Deus, é o próprio Deus quem está ali chamando Moisés no versículo 4, Moisés, Moisés. Aliás, é bom destacar nesse ponto que o lugar não é um lugar sagrado de per si, de si mesmo, como nas religiões pagãs, em que um rio, uma árvore, um monte, uma encruzilhada são venerados pelos fiéis por algum tipo de ligação direta com a divindade ou com o mundo dos espíritos. Não, o crente bíblico não tem locais espirituais que muitas vezes são visitados de joelhos e até de lágrimas nos olhos. Aquele local era santo porque a presença mesma de Deus, o Deus Santo, estava santificando aquele lugar, ao ponto de Moisés precisar entrar descalço ali, provavelmente porque as sandálias sendo arrastadas pelo chão poeirento daquele lugar eram consideradas impuras. E é mesmo Deus quem se revela a Moisés. No versículo 6 ele se apresenta: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus, portanto, o mesmo Deus, portanto, que havia feito uma aliança eterna com Abraão e sua descendência. Descendência esta, a qual pertencem Moisés e seus compatriotas escravizados lá no Egito. Desde o início, meus irmãos, nós vemos isso. É sempre Deus quem toma a iniciativa soberana de se revelar à humanidade. Sempre é Deus que toma essa iniciativa, e uma razão é que não cabe à criatura abordar o Criador, se acercar do Criador, como se o Criador fosse um objeto de estudo. Deus nunca é objeto, Ele sempre é o sujeito. Um outro motivo é que o pecado predispôs a nossa mente e o nosso coração a não apenas ignorarmos o conhecimento de Deus, mas até repelirmos esse conhecimento. Então, toda a revelação de Deus é sempre de iniciativa divina, como um ato de misericórdia e de graça. Como vemos de maneira mais evidente na revelação de Deus por meio da encarnação do seu Filho
alguns séculos depois desse trecho que nós estamos lendo. Moisés, como vimos, ficou impressionadíssimo com o anjo do Senhor que se manifestou por meio de uma chama. Então, quão mais privilegiados nós somos por já termos a revelação de Cristo. Certa vez, o próprio Jesus disse a um discípulo: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. No mesmo evangelho de João, o evangelista testifica: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E claro, em Jesus Cristo nós não temos a revelação do Senhor como uma chama que consome, como um Deus de quem nós temos que esconder o rosto temerosos, mas pelo contrário, de um Deus que se revela como um Pai amoroso. Mas é curioso que Deus já conhece muito bem a Moisés, chamando-o pelo nome, como vimos, mas Moisés mesmo não sabe quem Deus é. Não sabe o seu nome, ele vai inclusive perguntar qual é o nome de Deus na sequência do texto. Não lemos o versículo 13 em diante, mas Moisés vai perguntar qual é o seu nome. Ele não sabe. Mas Moisés sabe bastante coisa sobre o Deus dos seus antepassados, e isso por meio das antigas histórias que eram passadas de pai para filho, de geração em geração, entre os hebreus lá no Egito, na escravidão. Muitas histórias dessas, o próprio Moisés registrou na forma que temos hoje em Gênesis, para a nossa edificação também. Agora, é evidente que há um abismo enorme de diferença entre ouvir falar de Deus e ouvir Deus falar. Uma diferença enorme entre imaginar como é que foi que Deus falou aos antepassados e agora estar pessoalmente diante do Senhor na sua santidade e grandeza. E diante dessa santidade, dessa majestade do Senhor, Abraão, como nós vimos no mês passado, durante o mês passado, se prostrava com o rosto em terra. À sua própria maneira, Moisés está fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui. Esse é o mesmo senso profundo de espanto e de reverência no versículo 6, que leva a Moisés a esconder o rosto, diz o texto, né? Talvez com um gesto com as mãos ou com o braço, porque, diz o texto, ele temeu até olhar para Deus. Pois bem, tendo feitas então as devidas apresentações, o Senhor passa a revelar agora o propósito dele. Por que ele está se revelando a Moisés? E ele então reafirma o cuidado que ele tem sobre o seu povo. No versículo 7, ele diz que viu a situação de aflição e de angústia do seu povo sob a opressão egípcia. E também diz que ele ouviu o clamor do seu povo, ou seja, o seu choro, os seus gritos por socorro, debaixo do jugo egípcio. Trabalhos forçados, escravidão, genocídio, como vimos pela manhã na mensagem com o reverendo Jailson. Quanto sofrimento aquele povo estava passando, e Deus está dizendo: eu sei, eu conheço, eu vi tudo isso acontecendo. Agora, note aí na sua Bíblia que logo em seguida a mesma ideia se apresenta no versículo 9, mas na ordem inversa. Então, primeiro ele diz: eu vi a sua aflição e ouvi o seu clamor. E agora no 7, no 9 agora, ele diz: eu ouvi o seu clamor e vi a sua opressão. Nós sabemos que a repetição pura e simples já pode ser uma forma de enfatizar uma verdade. E aqui, então, a verdade de que Deus se importa e conhece está repetida nas duas vezes. Mas aqui, no caso, há mais. Trata-se de um recurso literário muito comum na Bíblia, chamado pelos especialistas de quiasmo. Outro dia eu gastei um tempo do sermão explicando paralelismo, e eu sei que alguns acham esse tipo de informação muito técnica e talvez até um pouco chata, mas eu quero me justificar aqui, é que eu gosto de ensinar a igreja a ver esses detalhes no texto que nós, por força dos estudos, aprendemos a olhar, mas a minha expectativa é que você, mesmo quando estiver lá estudando a sua Bíblia, no canto da sua casa lá, que você também possa perceber esses detalhes e assim assimilar ou ver a beleza das Escrituras também, mesmo sem o pastor aí do seu lado. Então,
vamos lá, vamos entender o que é o tal quiasmo. É muito simples de ver, é muito simples de entender, nem sempre a gente consegue perceber ao ler. Mas é quando um trecho começa com uma série, digamos, 1, 2 e 3, e ela termina com a mesma série invertida, 3, 2, 1. Deu para entender? É o nosso caso aqui. Ele começa dizendo no versículo 7, vi a aflição, ouvi o clamor. Depois no versículo 9, o clamor chegou até mim, vi a opressão. Certo? Então, ele vai e depois volta. E acontece que na maioria dos casos, na maioria absoluta dos casos, essa estrutura literária chamada quiasmo funciona como um sanduíche. Tem uma fatia de pão aqui, uma fatia de pão aqui, e o que interessa é o que está no meio, não é? Então, o quiasmo também é assim. Quando ele aparece, a gente tem que prestar atenção naquilo que está bem no meio dessa repetição. E o que é que está comprimida entre ver e ouvir do versículo 7 e ouvir e ver do versículo 9? Está o versículo 8 que traz a promessa de livramento. Diz o texto, começando no finalzinho do 7, que a tradução aí faz uma divisão do versículo, né? Mas a gente percebe que há um fluxo, conheço-lhe o sofrimento, e aí entra no 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus não apenas vê, Deus não apenas ouve, Deus não apenas conhece, mas Ele conhece e desce para livrar. É isso que interessa, mas não apenas isso. Continua. E para fazê-lo subir daquela terra, que terra? O Egito, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Onde é que nós já vimos esse conceito de tirar alguém de uma terra e enviá-lo para outra? Claro, foi assim com Abraão. E que terra é essa onde moram esses 6 povos aqui declinados? Isso mesmo, Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão 4 séculos atrás. Terra que mana leite e mel, daqui por diante, será uma expressão bastante comum para designar essa terra prometida, Canaã. E o sentido é que ali haveria um fluxo, uma grande quantidade, uma abundância de leite e de mel. Por que esses 2 produtos da terra? Às vezes na Bíblia também há outros produtos, como azeite e pão ou trigo, para falar a respeito da abundância, mas talvez leite e mel aqui sejam escolhidos porque eles são produtos diretos da natureza. Quer dizer, não há o trabalho humano envolvido e, portanto, eles manifestam de maneira ainda mais clara que eles vão entrar numa terra que é resultado apenas da generosidade de Deus. Como um pouco mais para frente, Deus vai dizer, inclusive, que eles chegam lá e tem cidades prontas, né? Campos semeados, prontos para serem ceivados. A generosidade do Senhor é representada aqui nesse fluxo de leite e mel da terra. Então, dessa forma, nós vemos aquela antiga promessa sendo renovada, só que dessa vez com Moisés ocupando o lugar de Abraão, como um novo Abraão. A parte da promessa original lá, que tratava de uma descendência numerosa, como a areia do mar, que nós vimos durante o mês passado, já havia se cumprido. Segundo alguns cálculos, havia cerca de 2 milhões de hebreus, de descendentes de Abraão nesse momento da história. Então, sem dúvida, uma vasta descendência já está lá. Agora, então, chegou o momento da outra parte da promessa, que é herdar a terra. E é para isso que o Senhor convoca Moisés no versículo 10, dizendo: vem, eu te enviarei a Faraó, para que tires os filhos de Israel do Egito. Essa imagem de Deus descendo para livrar o seu povo, mais uma vez, nos remete à encarnação de Jesus, na qual Deus literalmente, fisicamente mesmo, desceu a esse mundo poeirento e pecaminoso para santificar com a sua presença o seu povo. E é por meio dele, de Jesus, do seu corpo rasgado e do seu sangue vertido ali na cruz, é por meio dele que a aliança feita com Abraão e renovada com Moisés vai encontrar agora a sua plenitude.
Plenitude esta que não tem mais nada a ver com uma faixa de terra a ser conquistada de outros povos, mas sim com novos céus e nova terra onde habita a justiça, as quais nós aguardamos já. Voltando para o nosso texto, a resposta de Moisés no versículo 11 vai refletir os seus temores, né? Ele diz assim: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Moisés está percebendo o peso que aquela convocação colocava sobre os seus ombros. Ainda mais ele que conhecia tão bem o poderio do Egito. Moisés basicamente está argumentando: eu não sou capacitado para essa tarefa, não sou digno desta missão, não estou à altura de uma obra tão grande. E convenhamos, mentindo ele não está, né? Mentindo ele não está. Eu imagino até que as más experiências com a liderança estejam aqui influenciando a sua reação ao chamado de Deus. Da última vez que ele teve a ousadia de intervir a favor do seu povo, vocês se lembram, ele acabou metendo os pés pelas mãos e matando um egípcio, e quando ele tentou interferir na própria vida do povo, acabou sendo rechaçado pelo próprio povo. Você por acaso é juiz entre nós? É como se fosse o eco daquela pergunta do seu compatriota, agora perguntando para Deus: quem sou eu para fazer isso? Sim, nós sabemos, tudo isso tinha acontecido 40 anos atrás, mas tem algumas coisas que marcam a gente, não é? Marcam a gente. Tanto que nem mesmo a lembrança do sucesso como libertador que ele tinha tido mais ou menos na mesma época, os irmãos vão se lembrar, quando ele chega àquela região de Midian, há alguns pastores impedindo as 7 filhas de Jetro de tirarem água do poço, e ele consegue libertá-las, ele consegue fazer com que aqueles homens se afastem e elas pudessem então tirar água do poço. Lá no capítulo 2 isso é narrado. Então ele teve já algum sucesso, vamos dizer assim, como libertador, mas aquela experiência lá atrás é muito pesada para ele nesse momento. Isso, claro, para não mencionarmos que Deus descreve a terra prometida na sua fartura, terra que mana leite e mel, mas também nos seus desafios e perigos. Ele cita 6 povos que já moram lá, ou seja, povos que certamente não verão os hebreus como visitantes bem-vindos, mas como invasores, e que não abrirão mão de suas terras sem luta. Mas veja que curioso, após 40 anos trabalhando como pastor do rebanho, Moisés está convicto de que não tem os requisitos necessários para liderar o seu povo até Deus. Se ao menos Deus o tivesse chamado quando ele ainda era um príncipe lá no Egito, quem sabe? Mas Moisés não está percebendo que o Senhor o havia feito pastorear o rebanho do seu sogro por 40 anos, justamente para treiná-lo para liderar o seu povo. Ele ainda não sabe, mas nós sabemos. Ele de fato vai pastorear o seu povo por aquele deserto durante 40 anos no futuro. A missão é essa. Assim como ele havia cruzado o deserto até Horebe com o rebanho do seu sogro, Moisés agora estava sendo chamado por Deus para liderar e guiar os filhos de Israel através do deserto até o monte de Deus. O Senhor não queria um príncipe, um herói capacitado e respeitado, um valentão. Não, pelo contrário, Deus queria um servo temente diante dele e submisso à sua vontade. Mas a resposta do Senhor vai corrigir o foco de Moisés. Quando ele pergunta quem sou eu, o foco dele está errado. A resposta do versículo 12 de Deus é: eu serei contigo. Não importa quem é você, Moisés. O que interessa, eu serei contigo. A Nova Almeida e a Nova Versão Internacional traduzem como eu estarei com você, o que está correto, mas falha em captar um jogo de palavras que existe no texto original.
como eu mencionei ainda há pouco, na sequência do texto, Moisés vai perguntar o nome de Deus e Deus vai se apresentar definitivamente dizendo, eu sou. É a mesma construção verbal aqui, eu sou com você. Como se Deus já estivesse dando um spoiler de quem Ele é, eu sou. Mas o que interessa é que Deus é. Interessa mais é que Ele é a nosso favor. Ele é conosco. E é isso que Deus está dizendo aqui, nessa apresentação inicial. Moisés vai perguntar pelo nome de Deus, o Senhor vai responder, eu sou. E aqui, quando Moisés pergunta quem eu sou, Deus diz, eu sou com você, Moisés. É isso que interessa. Em outras palavras, Moisés estava correto, ele era indigno, não estava capacitado, não estava à altura da missão, mas o fato maior é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, estava com ele. Não havia o que temer. Eis-me aqui, porque o Senhor é comigo. Essa é a resposta que o servo de Deus deve dar ao ser chamado pelo Senhor. E Deus completa ainda no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Este é um sinal um pouco estranho, porque normalmente os sinais são dados por Deus, são algo que Deus concede aos seus servos com antecedência, como um tipo de garantia de que as coisas que Deus está prometendo realmente virão a acontecer. É para isso que serve um sinal. Mas nesse caso o sinal será posterior. O sinal só se concretizará quando Moisés e os israelitas aprenderem a crer, a confiar no Senhor, aprenderem a obedecer ao Senhor e, por fim, como fruto dessa obediência e confiança, quando eles finalmente se achegarem ao Monte Sinai para se encontrar com Deus, o que só vai acontecer no capítulo 19. Lembra quando enfatizamos aqui como Deus pega Abraão, lá no capítulo 12, ainda com uma fé tão incipiente, tão frágil, tão mal formada, e Deus vai trabalhando com ele até que lá no capítulo 22 ele possa ser o Abraão que ele tem que ser? Aqui também, nós costumamos pensar nas pragas apenas como Deus mostrando quem Ele é para o Egito e humilhando o Egito, mas ao mesmo tempo Deus está formando essa fé que o seu povo precisa ter para chegar lá no Sinai. E o propósito final do Senhor é então revelado. Por que de tudo isso? Vocês me servirão, é assim que termina o versículo 12, não é? Vocês me servirão neste monte. O sentido aqui é de que o povo todo congregaria ao pé do Monte Horebe, depois chamado de Sinai, para adorar ao seu libertador, ao seu Senhor. Tanto a Nova Almeida quanto a nova versão transformadora traduzem esse vocês me servirão como vocês me adorarão. E a NVI vai um pouco além e diz vocês me prestarão culto. Esse é o sentido de servir nesse texto. Mas eu gosto da tradução literal da Almeida que nós temos aqui diante de nós, pois ela mostra que não é somente Moisés que está sendo chamado a servir ao Senhor. Não, todo o povo de Deus, ninguém foi chamado a ser um espectador de Moisés. Moisés é chamado a servir como o mediador e o libertador, mas ele vai libertar o povo para que o povo possa servir também. E essa tradução literal, aqui vocês vão me servir, mostra também que, em última instância, todo serviço a Deus tem como alvo a glória do nome dEle. E, por isso mesmo, todo serviço a Deus tem o seu ponto alto, o seu clímax, no culto que nós prestamos a Deus. A adoração comunitária, meus irmãos, é o ato mais significativo que nós podemos praticar como serviço a Deus nesta vida. E na próxima também, porque na Apocalipse, tanto no capítulo 5 quanto no 7, a imagem que nós temos é de toda a igreja, todos os redimidos, uma multidão incontável, fazendo o quê? Servindo a Deus, cultuando a Deus.
Além disso, que o Senhor esteja convocando não apenas Moisés, mas todo Israel para servi-lo, nos remete ao fato de que o chamado de Moisés é o chamado de todo o povo de Israel, porque Moisés está ali como mediador deste povo perante o Senhor. Ele é o representante deles todos. E ainda hoje, por meio de Cristo, o mediador da nova aliança, nós somos chamados, sim, a servir ao Senhor em adoração a Ele. É assim que ensina o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 em diante, ele diz assim: tendes chegado ao monte Sião. Chegando ao monte. Claro, não geograficamente, mas espiritualmente. Tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é lá o lugar, mas a Jerusalém celestial. Tendes chegado a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia dos primogênitos arrolados nos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. No culto, meus irmãos, a igreja visível se une ao invisível coro celestial. Que coisa fantástica está acontecendo nesse exato momento. Tendes chegado, continua lá o autor aos Hebreus, a Deus, o juiz de todos. Olha aí o fogo consumidor que faz com que Moisés esconda os olhos. Mas tendes chegado também a Jesus, o mediador da nova aliança. Olha aí o eu sou contigo. Emanuel, Deus conosco. Então perceba que a libertação divina, percebe mais uma coisa, né? A libertação divina não é apenas tirar do jugo do Egito, tirar da escravidão do Egito. É uma libertação tanto de quanto para. Os israelitas deveriam ser libertos da escravidão no Egito para servirem a Deus no Horebe, no Sinai. Na nova aliança, a cruz de Cristo também é assim. Ela nos liberta para fazermos a vontade de Deus. Não é só uma liberdade. A salvação é uma troca de senhores. Deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. A servidão do pecado para a servidão do Deus Santo. É como exclama o salmista lá no Salmo 100, versículos 2 a 5. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Servi ao Senhor, apresentando diante dele cânticos, o serviço do Senhor. Eu quero terminar, irmãos, com algumas aplicações. Primeiramente, a você que está sofrendo aflições, angústias, sendo oprimido, quem sabe, está passando por isso há tanto tempo, que já tem a sensação de que Deus não vê o que está passando na sua vida e nem está ouvindo a tua oração. Não acredite nisso. Essa é uma mentira de Satanás. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece, porque Ele é o Senhor que se importa e cuida dos seus servos. Essa é a verdade. Não duvide disso jamais. E Ele já provou o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho para morrer numa cruz, estabelecendo por meio do sangue dele uma nova aliança, pela qual nós temos a promessa de vida eterna em comunhão com Ele, e não meramente de uma terra, uma promessa de uma terra. Com um mediador tão mais elevado e perfeito do que Moisés, você pode estar certo de que chegará o dia em que Deus descerá trazendo livramento. Então continue firme, continue crendo, continue orando. Ele ouve, Ele sabe, Ele vê, Ele ama. Em segundo lugar, para você, crente que tem usado as suas limitações e receios como justificativa para não atender ao chamado do Senhor, para não servir ao povo dele e ao teu próximo, para ser útil na obra, para evangelizar. Se você tem usado isso como justificativa para não atender ao chamado do Senhor, lembre-se, se você crê em Cristo, você tem o Espírito Santo e por meio dele, Deus é com você. É isso. Então,
Se você às vezes se esquece dessa verdade fundamental, recite isso para você mesmo toda vez que você for tentado a dizer: mas quem sou eu para fazer isso? Nunca coloque as fraquezas do servo à frente da força do Senhor. E, para falarmos francamente, pare de arranjar desculpas esfarrapadas. O Senhor não precisa da nossa força, da nossa inteligência, do nosso preparo, mas é necessário sim que quando Ele nos chama, nós respondamos ousadamente: eis-me aqui, já que o Senhor é comigo, eu irei. E por fim, a você que não está em igreja nenhuma, não está firme em igreja nenhuma, talvez porque desde a pandemia você adquiriu um sentimento de que não precisa estar ligado a nenhuma comunidade de fé, basta um vídeo de pregação no YouTube. Ou, quem sabe, você se convenceu de que o mais importante é ter um bom procedimento lá fora, ajudar as pessoas que precisam e assim por diante. Ou ainda, acha que a vida cristã é só você e Deus, meio que ali num deserto, só você e Deus no Horebe, né? No pé do monte. Ora, todos nós sabemos que não é o lugar, o endereço, as paredes, o banco que são santos. Isso é senso comum, todo mundo sabe disso. Não precisamos de nada disso para nos encontrarmos com o Senhor. Isso é verdade. Porém, como vimos, a culminação do propósito do nosso Senhor para nós é que façamos parte do seu povo, congregados na sua presença em adoração comunitária em nome de Jesus. E aonde quer que isso aconteça, ali sim é lugar santo, sim. É para isso que Ele nos atrai e nos convoca. Então, atendamos sempre ao chamado divino com os corações cheios de alegria e de temor ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe com os nossos corações prontos a ouvir a sua palavra e obedecê-la. Nós vamos cantar o hino de número 33, louvando ao Deus de amor e de imensa bondade.